Oi, crianças. Voltei aqui porque o vídeo, né, tava ficando muito longo e aí eu dividi ele em dois, tá? Então, nessa daqui nós vamos falar das atividades, certo? Nós fizemos aí, vimos, né, sobre as navegações, Cristóvão Colombo, que acreditava que a Terra era redonda, para onde ele queria ir para a Índia, também para buscar especiarias, e aí ele acabou chegando no continente que hoje nós chamamos de América, que hoje, daquela época lá, eles deram o nome de América em homenagem a Américo Vespúcio, certo? Bom, e ele chamou, né, os habitantes, os primitivos, digamos primitivos, por quê? Eram os primeiros a morar aqui. Então, ele chamou eles de índio porque ele achou que estava na Índia, tá? Então, tem uma explicação para os nossos indígenas serem chamados de índio, tá? Porque eles achavam que era moradores da Índia. Bom, primeira questão: que motivo levou os europeus a se aventurarem, né, pelos mares e oceanos, né? Bom, quando nós abrimos o módulo lá no outro vídeo, vocês viram, né, que eles queriam o quê? Eles queriam novos caminhos para que lugar, né? E o que eles queriam comprar, queriam encontrar? Comprar não, o que eles queriam adquirir nesse lugar que eles queriam ir, né? Bom, na 2, para que as especiarias eram usadas, né? Até hoje elas são usadas para o mesmo fim, né? As especiarias. Só que naquela época elas eram muito mais valorizadas do que elas são hoje, né? Então, elas eram usadas para fins bem específicos, como são hoje, né? Mas elas são ainda, né, necessárias para o nosso dia a dia. Quem não gosta, né? E na terceira, por que as especiarias eram artigos tão caros na Europa? Bom, eu acredito que vocês prestaram atenção. A Europa não produzia as especiarias. Então, quando a gente não produz uma coisa, quando a nossa cidade não produz, o que acontece? A nossa cidade manda buscar em outra, né? Ou melhor, os comerciantes compram em outros lugares. Vocês já devem ter ouvido papai e mamãe reclamando aí dos preços das coisas, né? Muitas das vezes o preço dos alimentos e das coisas que compramos é encarecido por conta da distância, né? Também por não, já que não tem no lugar a distância, né? É, aumenta o valor da gasolina, aumenta o valor do frete, aumenta o valor de muitas coisas. Mas lembra daquela época não tinha frete, não tinha caminhão para trazer nas estradas, né? Mas um dos grandes motivos é porque não existia mesmo na Europa. E para ir buscar, né, para comprar, os comerciantes que traziam tinham muitos gastos e eles tiravam aonde? Nas especiarias, né? Vamos lá. A navegação no Brasil. Aí nós já estamos na página 17. Aí tem atividade. Você considera que a navegação fluvial pode ser explorada no Brasil? E a navegação marítima? Lembrando aí, fluvial são os rios e marítima de mar, certo? Bom, a pergunta é, pode ser explorada? Lógico que pode, né, gente? É um país um país que tem muitos rios. Por que não pode ser explorada? Certo? Então, claro, onde tem muitos rios, rios navegáveis, né? E o mar? O mar, desde vocês viram aí, desde muito tempo ele é explorado, né? Especialmente porque nós temos um litoral aqui, ó, muito extenso, né? Então ele pode sim ser explorado e é, né, gente? A gente sabe que é. Infelizmente não quanto deveria, certo? Porque ficaria bem mais barato o transporte pela ferrovia. Os dois tipos de transporte mais baratos são as ferrovias e os navios, sabia? As embarcações, do que o transporte terrestre, tá? Amplie, ou seja, amplie, cresça o seu conhecimento. Os pontos, desculpa, pontos não, os portos de Santos, Paranaguá, Rio de Janeiro e Itajaí, portos são onde os navios, barcos, embarcações atracam, né? Como se fosse uma rodoviária, um aeroporto, só que para navio é chamado de porto. São considerados os principais do Brasil. Pesquise a localização desses portos em livros, mapas e na própria internet e responda as perguntas a seguir. Qual o porto mais próximo de onde você mora?
tá? Como é o nome do porto? Aí você vai colocar, você mora no estado do Pará, então você vai pesquisar o nome do porto do estado do Pará, né? Principalmente o da nossa capital, que é o mais próximo de Marabá. Em que estado e município está localizado este porto? Aí mais uma perguntinha aqui para você. É possível sair da sua casa e chegar até ele por rotas fluviais e marítimas ou somente por rota terrestre? Aí nós temos um rio, ele é navegável? Ele vai até Belém? É uma boa pesquisa, né, gente? Bom, então aí vamos pesquisar. Na página aí seguinte, na página 18, nós temos uma imagem, certo? Em preto e branco, mas é uma imagem. É uma ilustração da obra Cosmográfia, uma descrição do mundo publicada pelo cartógrafo Sebastian Munster em 1544. Olha só. Esse livro foi traduzido por várias línguas e tornou-se muito popular. Trazia vários mapas e gravuras de lugares conhecidos e imaginados pelos europeus da época. Primeira pergunta: que medo? Qual era o medo enfrentado pelos navegantes e representado na imagem acima? Esse perigo era real ou imaginado pelos europeus? Que perigo era esse, gente? Eles achavam o que tinha dentro do mar. Mesmo eles enfrentando, eles achavam o que tinha lá dentro do mar, né? E aí, isso era da imaginação deles ou existia de verdade? Vamos lá para a página 19. Questão: use as palavras. Com base nas informações do módulo, cite algumas dificuldades enfrentadas nas viagens marítimas do século XIV e XVI. Era aqueles perigos que nós falamos lá, né, gente? Da calmaria, a falta de vento era um perigo, porque o navio ficava no meio do mar, no meio do oceano. Tempestades, porque podiam virar os barcos, naufrágios, os medos imaginários de monstros, né? A falta de água potável, né, no caso, porque o mar é água também, a falta de conforto, higiene, doenças, né? Essas situações. Use as palavras abaixo para completar o texto corretamente. Astrolábio, navegadores, instrumentos, oceano, navegação e português. Então, vocês vão enquadrar essas palavras aqui e formar um textozinho, ok? Um pequeno texto. Agora, vamos testar. Enquanto navegavam em torno do continente africano, os portugueses fundaram feitorias. Nas feitorias, o que eles faziam nas feitorias? Bom, na 2, os viajantes eram pessoas muito admiradas e respeitadas em algumas sociedades em que viviam no passado. Por que eles eram respeitados? O que eles faziam, tá, que levavam esse respeito? Na última página, tá? Página 20. A partir do século XIV, os portugueses começaram a explorar o Oceano Atlântico. Nessa época, as viagens marítimas eram muito perigosas. Por que elas eram perigosas? Certo? Leia e marque um X. Cristóvão Colombo foi o primeiro navegador europeu a chegar no continente que mais tarde seria chamado de América, né? Nossa América, continente americano. Quando isso aconteceu? Ele retornou para Portugal, local de partida de sua viagem, lá de Cristóvão Colombo. Acreditou ter chegado na Índia, passou a viver na América, pois era impossível voltar, mudou sua rota e foi o primeiro europeu a chegar no Brasil. Ele foi o primeiro a chegar no Brasil? Isso é verdadeiro ou é falso? Foi o primeiro europeu? Ele passou a viver na América? Ele acreditou ter chegado nas Índias? Foi Cristóvão Colombo que acreditou ter chegado nas Índias? Ou ele retornou para Portugal, né, o local de onde ele partiu? Vê lá, tá? Vê lá o que nós falamos, onde nós falamos de Cristóvão Colombo e marca um X. Então, gente, tá aí o outro texto. Beijo, me procure se tiver dúvida, tá? Cheiro.